Olá, amigos e amigas do AgroConnection. Estamos de volta com mais um vídeo semanal trazendo atualizações sobre o progresso da safra americana de soja e de milho. Mas enquanto você dá seu like aí no vídeo, solta a vinheta. Vamos começar falando do monitor de seca. Os dois mapas que vocês vão ver na sequência são os mapas do monitor de seca da semana passada. O mapa dessa semana ainda não saiu, porque ele normalmente sai na quinta-feira. Para o milho, como vocês podem ver no mapa, nas áreas achurradas em vermelho, a gente pode ver a área que tem algum tipo de seca. E a área em verde são as áreas em que o milho é produzido. Aproximadamente 29% da área de milho ela está com algum tipo de seca. Para a soja é muito similar, apenas a área é um pouquinho diferente. 22% da área de soja se encontra com algum tipo de seca. No entanto, esse mapa ele está um pouquinho desatualizado, é da semana passada. E boa parte da região produtora de milho e de soja recebeu alguma chuva nos últimos 7 dias. Como vocês podem ver nesse mapa, praticamente toda a região produtora recebeu alguma chuva, com destaque para o centro de Illinois e Indiana, que estava seco, recebeu uma quantidade boa de chuva, e também boa parte de Nebraska e um pouco e mais ao sul de South Dakota também recebeu alguma chuva. Então isso deve dar uma amenizada naquele mapa de seca. Provavelmente não vai resolver todo o problema, praticamente certo, mas vai dar uma amenizada nessa situação. Para os próximos 7 dias, são esperadas chuvas mais fortes mais ao norte, na região dos Grandes Lagos, e mais ao leste do Corn Belt. Na região aí do Kansas e das Dakotas, não é esperada muita chuva. Agora, partindo para condições das lavouras, o milho se encontra em estado bom ou excelente em 64% da área, 26% da área é considerado razoável e 10% é considerado ruim ou muito ruim. Já para a soja, um cenário não muito diferente, 62% da área é considerada boa ou excelente, 29% razoável e 9% ruim ou muito ruim. Só lembrando que essas são as condições dos 18 principais estados produtores de cada uma das culturas. Com relação ao estágio de desenvolvimento, o milho atingiu o embonecamento em 15% da área, o que são 10 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Já para a soja, 32% da área atingiu florescimento, o que também é abaixo da média dos últimos 5 anos, 6 pontos percentuais abaixo da média. Com relação aos preços, o último momento que eu chequei foi nessa terça-feira, dia 12 de julho. A soja tinha fechado a $15,74 por bushel e o milho a $7,32 por bushel. Agora vamos ver as informações em cada região. Alexandre, eu começo contigo. Buenas, Lucas! Começando então aqui pela região centro-norte, falando de como foi a semana, né, em termos de precipitação ou chuvas. Aqui no Nebraska a gente teve algumas boas chuvas mais do meio para o final da semana passada, né, chuvas essas em torno de 30 e outras até 50 milímetros, mas a maior parte dessas chuvas se concentraram na parte leste do estado, tá? Já para a Dakota do Sul, nós tivemos uma concentração mais na região norte, tá? E também leste do estado, com também 50 milímetros. E na Dakota do Norte também boas chuvas, essas de 50 a 60 milímetros, se concentrando mais ao sul e oeste do estado da Dakota do Norte. E essa semana aqui em Nebraska a gente está colhendo trigo, né, em boa parte do estado. Nebraska colhe trigo um pouco depois do estado do Kansas, né? A gente viu aí nos últimos 2 vídeos do AgroConnection como foram as colheitas lá pelo estado vizinho nosso aqui ao sul, né? Tivemos a participação do César Guareschi, a Luana Simão, o Gabriel Hintz falando sobre a cultura do trigo. E hoje a gente vai falar aqui de Nebraska, né? Nós tivemos aí alguns números, pelo menos aqui na região centro-oeste do estado de Nebraska, números em áreas de sequeiro, que é mais comum, né?
nós tivemos aí entre 40 e 45 bushels por acre, dá mais ou menos aí uns 40, 50 sacos por hectare. Já quando a gente vai para uma situação de trigo irrigado, né, que é menos comum, mas às vezes pela rotação acaba sendo irrigado, e aqui no nosso caso a gente irriga mais ou menos 50 milímetros, na melhor das ocasiões 75 milímetros é irrigado, né, ao longo do ciclo, sendo essa irrigação concentrada mais no período de enchimento de grãos. E só tendo, né, esses 50 milímetros a mais, a gente conseguiu dobrar a produtividade do trigo aqui na região centro-oeste de Nebraska, né, chegando próximo a 80 bushels por acre, tá bem? E hoje a participação especial da região centro-norte, aqui trazendo conteúdo técnico, vai lá com o José Cesário Pinto. Ele vai nos contar então como que é os projetos de agricultura de precisão na cultura do trigo aqui no doutorado dele em Nebraska. Vai daí, José! Opa, Alexandre, muito obrigado aí, mais um prazer estar aqui com vocês no canal do Agro Connection. Hoje eu estou aqui em Nebraska, no norte de Lincoln, onde a gente está vendo um dos campos de trigo, que é dos meus experimentos aqui. O nosso grupo é focado na agricultura de precisão, como eu falei em outro vídeo. A gente é mais focado em milho, mas a gente tem alguns experimentos com trigo. Hoje eu vou mostrar o campo de trigo, onde a gente tem esse trabalho com extensão, então nossos experimentos são dentro da fazenda dos produtores aqui do Nebraska. E nesse caso, a gente dá a opção dos produtores de escolher algumas tecnologias que eles queiram tentar no campo deles. Essa ideia nossa é de que eles possam aderir mais a essas tecnologias para um melhor manejo do solo, para diferentes culturas. Nesse caso, a gente tem um produtor que optou por utilizar a tecnologia da Ag Leader, que é a Optrix, que a gente tem utilização de taxa variada. Como o campo o trigo já está seco, né, a gente não vai conseguir ver essas diferenças de taxa de nitrogênio. E como resultados preliminares, a gente pode ver que esses sensores, essas tecnologias têm ajudado muito os produtores a aumentar a produtividade. Por exemplo, teve um dos produtores que pôde aumentar em até 500 quilos por hectare na produção de trigo, e tudo isso utilizando a taxa variada em relação à comparação da taxa fixa, que não vai estar contando com essa variabilidade no solo. Além de ter, claro, uma melhora na eficiência do uso de nitrogênio. Bom, essa é uma das tecnologias que esse fazendeiro preferiu utilizar. A gente também dá a opção deles tentar utilizar a imagem de satélite, por exemplo, até modelagem, e isso varia muito de produtor para produtor, da tecnologia que ele tem interesse, então a gente vai adaptando cada experimento em diferente fazenda. Bom, por hoje é só, agora é com você, Alexandre, muito obrigado. Maravilha, cara, excelente aí ouvir sobre o teu projeto. Vamos ver como que vão ser esses resultados, estou curioso para saber depois, José. Então vamos direto então para o relatório do USA da semana. Aqui o milho em embonecamento da região centro-norte, nós temos aí Nebraska com 8%, Dakota do Sul ainda nenhum registro e Dakota do Norte 10%. A gente está levemente atrasado aqui, Nebraska principalmente, onde a média dos últimos 5 anos seria 19%, mas aí a cultura do milho dando aquele estalo, né, de crescimento muito rápido nos últimos 10 dias. Ainda não temos nenhum dado de grão leitoso aqui para a região, é algo que deve começar a surgir a partir das próximas semanas. Em relação à condição do milho na lavoura, né, nós tivemos aqui em Nebraska uma situação mais estável nos números com relação à semana passada, então temos 50% do milho em condições boas, 13% excelente, 24% razoável aqui em Nebraska. Já na Dakota do Sul a gente teve uma boa melhora, tá, com relação aos scores dados pelos avaliadores. E então na Dakota do Sul, na semana passada a gente tinha 10% excelente, nessa semana temos 18%. E com relação a bom, nós estamos aí com 56% na Dakota do Sul. Então o milho por lá bem bacana, né, se comparado ao do Nebraska. Já a Dakota do Norte também lavouras boas, né, teve uma condição mais estável, 70% do milho na Dakota do Norte sendo ranqueado aí como bom. Já quando a gente vai para a soja, né, a questão do florescimento na soja, nós temos Nebraska com 40% da área florescida, um pouquinho atrasado com relação à média dos últimos anos, assim como também está um pouco mais atrasado a questão da Dakota do Sul e da Dakota do Norte. Já a condição da soja na lavoura, nós temos aí uma boa melhora da condição aqui no estado de Nebraska, né? Semana passada nós tínhamos 49% da área considerada boa, agora nós temos 55%, então uma melhora bacana.
Já na Dakota do Sul, uma leve melhora. Então, Dakota do Sul, 62% da soja é considerada boa. E na Dakota do Norte também uma leve melhora, com 63% bom e 6% excelente. Para a semana que vem, né, nós vamos ter aí, conforme vimos na nossa previsão, um tempo mais firme, tá, pessoal? Então, mês de julho, geralmente, a gente tem muito calor, né? E eu já vou falar sobre isso. E menos precipitação, né? A gente sabe que aqui chove mais nos meses de abril e maio. Junho ainda tem alguma coisa e julho aí é quando preocupa mais, né? Porque é natural nós temos esse déficit hídrico, né? Nessa época do ano. E também tem o medo das tempestades, né? De granizo e vento que podem chegar a qualquer momento. Mas enfim, como eu falei, tem muito calor por vir. Então as temperaturas médias aqui para Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte vão girar em torno de 36, 37 e até 38 graus na parte da tarde aí para a semana que se aproxima. Tá bem? Por hoje era isso aqui da região Centro-Norte. Passo a palavra para ti, Fernanda. Vai daí com a região dos Grandes Lagos. Olá, Alexandre, todos os amigos e amigas aqui conectados com a gente no Agro Connection. Vamos falar aqui mais uma semana sobre o progresso lá na região dos Grandes Lagos. Vamos começar aqui com esse mapa que você está vendo de milho em estágio de embonecamento. Como vocês podem ver pelos números, ainda são bem baixos, de 1 a 2%, com Minnesota sendo o estado mais atrasado aí se compararmos aos valores históricos. Agora esse outro mapa sobre as condições das lavouras de milho, esse é um mapa bem importante, então aqui a gente está olhando os 3 estados, eles estão bem semelhantes, com as condições boas variando aí de 54% a 57% e condições excelentes de 12% a 19%. Vamos olhar a questão da soja agora. Em estágio de florescimento está variando aí de 22% a 35%. Michigan está à frente se comparado à média histórica. Esse outro mapa aqui, soja em estágio de formação de vagem, ainda está bem baixa, de 1% a 7%. E vamos para o mapa aqui mais importante da soja, que é as condições das lavouras. Então, diferente do milho, o que você está vendo aqui, Wisconsin está com as melhores condições de classificação. Então temos aí 59% em condições boas e 19% em condições excelentes. Mas para Michigan e Minnesota, como vocês estão vendo aqui, aproximadamente 1/3 das lavouras de soja estão em condições razoáveis. Então o cenário é um pouco diferente entre o milho e a soja para a região dos Grandes Lagos. Bom, pessoal, e para vocês que acompanham os nossos vídeos, sabem que não trazemos aqui muitos números ou progresso da safra de trigo, mas a colheita está acontecendo aqui essa época do ano a todo vapor e esse vídeo em especial essa semana a gente está trazendo bastante assunto técnico relacionado ao trigo, porque eu também vou convidar aqui a Maria Ciência, que ela é uma aluna de mestrado pela Universidade de Nebraska. Então a Maria ela já falou com a gente em semanas anteriores com relação ao projeto dela e um pouco sobre o trigo. E se você não assistiu, eu convido vocês a voltarem e assistirem os vídeos anteriores. Mas essa semana a Maria está acompanhando a colheita do trigo lá na região oeste de Nebraska e vai falar aqui pra gente um pouco quais foram os desafios dessa safra e também algumas expectativas de produtividade. E depois da Maria, eu convido o Carlos para falar aqui com a gente e trazer o reporte lá da região do Kansas e da onde ele fala. E aí, galera do Agro Connection, tudo certo? Eu sou a Maria Ciência, estou aqui de novo para falar um pouco da colheita do trigo aqui em Nebraska. Finalmente a gente começou a colher, a programação era para começar no 4 de julho, semana retrasada. A gente teve muita chuva no estado, então desde Lincoln até Sidney, praticamente o estado todo, a gente começou a colher nesse sábado. As produtividades estão em média de 30 bushels no acre, isso está em torno de 2 mil quilos no hectare, o que é muito baixo, é 40% a menos do que ano passado. Alguns desafios aí que a gente tem desse ano são as geadas, um inverno muito seco que a gente teve, as chuvas de granizo que acabaram com os campos de trigo na maior parte aqui do Panhandle, assim como o sawfly, que é uma peste que tem uma infestação muito alta aqui na região. Hoje a gente está no condado de Perkins. Aqui a gente tem vários experimentos, um deles que eu estou colhendo aqui atrás é o experimento de fertilidade, onde a gente está é o experimento de
gente também tem um experimento para infestação de sawfly e outros produtos biológicos. Bom, um dos únicos motivos aí que muitos fazendeiros ainda colhem o trigo é o preço que está muito alto. E isso é o que eles falam aí na região. A gente finalizando aí a colheita do trigo, daqui a alguns dias, em torno de 10 dias, a gente consegue concentrar ainda mais nas culturas de verão, sendo milho, girassol e sorgo, principalmente aqui na região. É isso que eu tenho para hoje e até mais. Buenas, amigos e amigas do AgroConnection, Carlos falando aqui do Kansas, Missouri e Iowa, hoje num cenário diferente, não deu tempo de ir para o campo, mas não é por isso que a gente vai deixar de passar a informação para vocês. Então, começando aqui falando do que foi a semana, né? A semana, ela foi exatamente como a gente reportou e previu na semana passada, pouquíssimas chuvas, praticamente nada. Aqui, especificamente em Manhattan, onde eu estou, a gente não teve nenhuma chuva, e a semana que vem ela deve ser muito parecida, né? Esses próximos dias devem ser muito parecidos, com pouquíssima precipitação, mas, por outro lado, altíssimas temperaturas, o que pode aí prejudicar a fertilidade do milho, uma vez que essas temperaturas altas podem prejudicar aí a fecundação do milho, que uma boa parte já está em pendoamento. Então, na verdade, é um momento muito ruim para o milho estar pendoando, visto essas altíssimas temperaturas e baixos níveis de precipitação nesse momento. Agora, já partindo um pouco mais para o relatório do USDA, para as porcentagens que eles nos trazem, eu estou aqui com a minha colinha, obviamente, hoje na frente do computador fica mais fácil, e nós temos 34% do milho embonecado no Kansas, 36% no Missouri, os dois estados aí sempre muito parecidos, e Iowa sempre destoando um pouco, né, desses dois estados, com 7%. Nós temos também já uma transição de embonecamento para grão leitoso, mas muito tímido, com valores aí que não chegam ainda a 5% nesses estados. Em relação à condição do milho, nós também podemos dividir aqui essa região em dois grupos, né? Iowa sozinho e depois também Kansas e Missouri, uma vez que nós temos 56% em estado bom ou excelente no Kansas, 14% em estado ruim ou muito ruim aqui no Kansas, nós temos 60% bom ou excelente no Missouri e 8% ruim ou muito ruim. Então, valores aí relativamente muito próximos, se considerarmos as margens de erro, valores esses ficam bem semelhantes. Por outro lado, a Iowa tem 81% em estado bom ou excelente e apenas 3% em estado ruim ou muito ruim. Então, fica claro essa diferenciação entre esses estados. Agora, já partindo para a soja, você vai ver que é interessante que é um pouco do oposto do milho, enquanto o milho está atrasado em Iowa, ele está um pouco mais, a soja está um pouco mais avançada em Iowa. Nós temos 16% da soja florescendo no Kansas, 19% no Missouri e 34% em Iowa, aí bem semelhante, né? O Kansas e o Missouri novamente. Nós temos o florescimento relativamente atrasado, comparado à média dos últimos 5 anos, e a soja está começando a formar vagem nos 3 estados. Muito tímido, a mesma relação da soja formando vagem, a mesma relação para o milho começando a formar grão nesses estados. Então, muito tímido nesse momento. Em relação à condição da soja, nós temos 62% no Kansas em estado bom ou excelente e 8% em estado ruim ou muito ruim. Novamente, o Missouri relativamente parecido, nós temos 51% bom ou excelente, tá? Na verdade, 10%, aí, 11% atrás do Kansas e 11% em estado muito ruim. A soja sofrendo um pouco no Missouri. A Iowa, de novo, destoando com uma boa qualidade de lavoura, com 79% em estado bom ou excelente e apenas 2% em estado ruim. Não foi reportado nada em Iowa que esteja num estado muito ruim. Então, Iowa aí sempre um dos principais produtores, se não o principal, nesse momento com as plantas com uma condição muito boa na lavoura. A gente tem visto aí algumas reportagens falando sobre a perda de qualidade, né, dessas lavouras, a diminuição na condição dessas plantas nas lavouras. Isso é um pouco do que a gente vê aqui, mas não tão acelerado como a gente tem visto aí algumas vezes em algumas outras reportagens. As plantas, a gente sempre fala, o solo daqui ele absorve água muito bem, ele retém água muito bem, então essas plantas mesmo que por um certo período sem chuva elas conseguem suportar muito bem. Obviamente elas vão enrolando as folhas, o milho principalmente, né, pelas temperaturas muito altas, mas ainda está muito cedo para a gente falar em definição
de safra. É isso sobre Kansas, Missouri e Iowa hoje. Lucas, eu volto com você para falar um pouco mais sobre a condição geral dos cultivos. É isso aí, Carlos, muito bom. Aqui no leste do Corn Belt, nos estados de Illinois, Indiana e Ohio, com relação à condição das lavouras, do modo geral, a gente pode ver que as condições estão um pouco melhor em Illinois para as duas culturas quando comparado a Indiana e Ohio. Vamos olhar os números. Para o milho, em Illinois, 66% da área é considerado bom ou excelente, 27% razoável e 7% ruim ou muito ruim. Quando a gente olha para Indiana e Ohio, a porcentagem de bom ou excelente é menor, de 47% a 52%. 35% da área nesses dois estados é considerado razoável e de 13% a 18% é ruim ou muito ruim. Para a soja, não é muito diferente. 63% da área é considerado bom ou excelente em Illinois, 27% razoável e 10% ruim ou muito ruim. E quando a gente vai mais para o leste, Indiana e Ohio, as condições são um pouco piores. Bom ou excelente, 48% a 49% da área, razoável de 32% a 38% e ruim ou muito ruim de 14% a 19% da área. Com relação aos estágios de desenvolvimento, o milho atingiu o embonecamento nessa região em 7% a 16% da área, dependendo do estado, o que é de 10 a 25 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Para a soja, o florescimento é bem similar, de 29% a 33% da área, o que não está tão atrás dos últimos 5 anos, é 1 a 8 pontos percentuais abaixo da média. Se você gostou desse vídeo e quer nos incentivar a continuar trazendo informações diretamente do campo aqui nos Estados Unidos, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e siga o AgroConnection nas redes sociais através do @oagroconnection. Muito obrigado e até a próxima semana. Stay tuned!